vem a ser uma desintegração pela metade? É a meia-vida. Meia-vida significa o tempo, como está aqui, é o tempo que o material radioativo leva para ficar reduzido pelas sucessivas transmutações à metade da amostra inicial. Então, olha para esse desenhozinho. Esse desenho, ele tem um tamanho. Neste tamanho, eu estou querendo que você imagine comigo uma pedra, um mineral. Ora, o mineral é constituído de diversas substâncias. Eu quero que nesta pedra você considere os pigmentos vermelhos, que fiz questão de colocar 20 no desenho número 1. Já no segundo desenho são 10. E no terceiro desenho são 5. O que estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer de que os segmentos vermelhos, aquela tal substância que emite radiação, ou alfa ou beta, ela se transmuta em outro. Então, por exemplo, este sinalzinho que está em azul era um átomo vermelho. Este átomo emitiu uma partícula alfa. Ao emitir a partícula alfa, ele já não é mais aquele vermelho, porque o seu número atômico diminuiu de 2 e o seu número de massa diminuiu de 4. Então agora ele virou azul, ele é outra pessoa. Bom, então o tamanho da pedra continua igual, mas aquele que era vermelho, aquele elemento inicial, já não é mais o mesmo, é outra pessoa. Então, se eu tinha 20 átomos, dos quais 10 emitiram partículas, que na verdade não é alfa, é partícula beta, ao emitir a partícula beta, ele se transmutou, aumentando o número atômico e mantendo a massa igual. Todos os que não são mais iguais ao primeiro são retirados. Não posso retirar o átomo da pedra. Então o tamanho da pedra é igual, mas da substância que estou me referindo, eu agora só tenho a metade. Pois bem, o tempo que levou para ficar a metade, nós identificamos com a letra P. A letra P é o período de semidesintegração. E o curioso é que agora que eu passei a ter 10, eu tinha 10 vermelhinhos, a coisa continua. Não é porque ficou a metade que ele perdeu a vontade de emitir partícula beta. Continua emitindo partícula beta. Então tu não é mais o mesmo. Então tu agora aumentou o número atômico e a massa continua igual. Cai fora, não posso tirar. Mas ele já não é mais o que ele era. Então eu passei a ter a metade e, como o processo continua, daqui a pouco eu vou ter 1/4 do inicial. Isto é, eu vou ter a metade desta amostra. Esse tempo que passou da metade ficar a metade da metade, ficar 1/4, é o mesmo tempo que levou a parte, ou 100%, para ficar 50%. Então, o período de meia-vida independe de quanto tem o início. Período de meia-vida é o tempo para ficar a metade. E agora, uma situação espetacular. Todos nós sabemos já, pelo estudo de química inorgânica, de que o elemento químico carbono apresenta 3 isótopos. O isótopo 12, o isótopo 13 e o isótopo 14. Esses 3 átomos querem
ir para a tabela periódica, mas não cabem os três. Então, elegem o representante dos três. Qual é o representante dos três? Que se chama elemento químico. É o deputado federal que vai representá-los no Congresso. O elemento químico terá o número atômico de todos eles, número atômico dos isótopos. Mas a massa tem que ser a média ponderada. Tem que levar em consideração qual dos três é mais abundante na natureza. Pela média que já foi calculada, nós vamos reparar que 99,99% é este o que está na natureza. A média ponderada deu quase 12 cravado. O fato de dar um pouco mais significa que existem traços de carbono 13 e traços de carbono 14, muito pouco carbono 14. E agora vem uma revelação. Eu disse para você que os núcleos instáveis emitem partículas, alfa, beta, e a gama é uma onda apenas. Bom, mas eu disse que os elementos radioativos espontaneamente fazem isso quando tem número atômico acima de 82. E é verdade. Porém, o elemento químico carbono apresenta um isótopo que tem número atômico bem menor que 82. Mas ele é radioativo. Ele também tem núcleo instável. O elemento químico carbono tem o isótopo 14 que emite radiação. E sabe qual é a radiação que ele emite? Naturalmente, sem forçar. O elemento químico carbono tem o isótopo 14 que manda embora beta. E ao enviar embora beta, ele se transmuta numa outra pessoa. E qual é essa outra pessoa? Bom, se emitindo beta o número atômico aumenta, de 6 vai passar para 7. Ora, tá brincando comigo. Não é verdade que os índices da esquerda inferiores à soma tem que ser igual à soma dos índices inferiores da direita? Claro. Então, se lá é 6, a beta é menos 1, então aqui tem que ser 7. É só conferir. E o número de massa vai ser igual, porque a soma desses números de massa tem que ser o 14. Ora, quem é o elemento no qual ele se transmutou? O átomo de carbono 14 se transmuta no nitrogênio 14. Existem também outros isótopos do nitrogênio. Então é a figurinha que eu estava te falando. Os 20 átomozinhos que eu desenhei, eles eram vermelhos. Eram os carbonos que tinha nesse material. E 10 emitiram partículas beta. Ao emitir partícula beta, ele não é mais carbono 14. Agora virou nitrogênio. Ficou azul. Ficou azul. Então, eu que tinha uma quantidade de carbono 14 nesta pedra, de repente vai ficar só a metade de carbono 14. A outra metade virou nitrogênio. Então, se você tinha assim, 100% do vermelho, tu não tinha nada do azul. Depois de um período de meia-vida, a quantidade do vermelho, carbono 14, passou a ser nitrogênio. Então, tu passará a ter a metade de carbono 14 e a outra metade de nitrogênio. E a história continua. Se passar o mesmo tempo, que é o tempo que levou de 100% ficar 50%, depois desse tempo que é igual àquele, os 50% vai ficar só 25% do vermelho. E o que aconteceu com os 25 que sumiram? Ora, vão se transformar em azuis. Os vermelhos, carbono 14, ao se transformar em nitrogênio 14,
o 25% que baixou de carbono 14 vai somar aos 50. E ao somar aos 50, vai me dar, nesta pedra, 75% de nitrogênio. E assim por diante. Se você analisar o que tem aqui, os átomos de carbono 14 emitem radiação. Este aqui, por exemplo, já emitiu uma partícula beta. Então, ele não é mais vermelho, ele agora ficou azul, porque ele não é mais carbono 14, ele é nitrogênio 14. Bom, o que vai acontecer daqui a pouco? Daqui a pouco quer dizer o período de meia-vida, que foi o tempo para que uma quantidade virasse a metade. É o período de meia-vida, é o tempo para que uma quantidade virasse a sua metade. Vai passar mais um período de meia-vida. Então, o 25% vai ficar a metade. E o 12,5% que ficou azul vai somar aos 75% que tinha. Então, os 12 que se converterem em nitrogênio vão somar aos 75 e vai me dar 87,5. Então tem que prestar atenção, porque existem perguntas em vestibulares que pedem qual é a proporção. Qual é a proporção do material radioativo para o átomo ao qual ele se transmutou? Na primeira meia-vida, você tem uma proporção de 1:1. Agora, na segunda meia-vida, tu tem uma proporção de 25 de carbono 14 para 75 de nitrogênio transmutado. Então, 25 para 75 vai dar uma proporção de 1:3. Qual é a proporção do elemento radioativo para o elemento transmutado, para o átomo transmutado? Qual a quantidade de carbono 14 para a quantidade de nitrogênio ao qual ele se transmuta? Vai ser, então, nesse caso, os 12,5 divididos pelo 87. E olha que o número é esquisito. A proporção será de 1/7. E, pasme, o próximo período de meia-vida vai ficar a metade do carbono 14, vai ficar 6,25. E o 6,25 que sumiu daqui vai acrescentar no 87. Aí vai para 93,75. Então, no próximo estágio, qual é a proporção entre o carbono 14 e o nitrogênio transmutado? Vai ser 1/15.